Cá estou, Roberto. Mande brasa. E aí, será que começou a gravar? Está dizendo aqui, iniciando. Márcio está gravando a chamada. Agora deu. Então, agora começou. Estava meio lerdo esse processo inicial aí, mas tudo bem. Então, bem-vindo, né, a mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui, de número 84. E o tema de hoje é: podemos dizer que a vida não tem sentido? Então, eu vou explicar de onde veio essa ideia mirabolante. Vamos lá. E a partir daí a gente começa com as nossas divagações, né? Sempre de improviso, que esse sempre foi o mote do nosso canal. Conversas que têm um tema, mas não possuem nenhuma estrutura muito bem definida, né? A gente de improviso vai encadeando as coisas, né? Então, cara, é o seguinte, aqui eu parti da ideia, né, de que esse seria um dos argumentos mais populares, né, da visão dos materialistas. Obviamente, materialista aqui também é bom a gente já deixar claro desde o início, né, que não é aquela visão da pessoa que acumula bens ou que só pensa em bens materiais, não é isso. Se trata da maneira de enxergar o mundo, né, através do materialismo como a fonte de tudo aquilo que existe, sendo que a consciência ou a mente seriam simplesmente processos decorrentes da existência da matéria, consequência da existência da matéria e não o contrário, né? Bom, então eu acho que é muito comum, principalmente nos meios científicos, nessa ideia de que não há sentido algum na existência, né, no universo, simplesmente estamos aqui, na verdade, como uma consequência de uma grande explosão, né, que não teve nenhum sentido também, nenhuma coisa premeditada, e foi simplesmente um acidente de percurso no meio do caminho, né? As coisas foram acontecendo e cá estamos, né? Do jeito que estamos aqui, sem sentido algum. E aí eu fiquei pensando, poxa, né? Mas será que não é tão arrogante quanto dizer que, nossa, já sabemos qual é o sentido do universo, você chegar e falar que não, realmente não há sentido algum, né? E por que isso? Aí comecei, né, a elencar uma série de fatores que nos colocam realmente nessa posição de que é tão perigoso quanto, tão prepotente quanto dizer que não há sentido algum ao se postular que também se sabe tudo, né, cara? Então, eu queria elucidar isso com você, já começando, né, não sei se você já quer falar alguma coisa a respeito, depois eu já queria falar sobre o efeito Dunning-Kruger e a gente continua nessa toada aí. Não, achei legal essa tua premissa de que, apesar de que os dois lados, o materialismo que advoga que não há sentido para o universo, não há sentido para a existência da vida e muito menos para a consciência. E eles vão encontrar argumentos para legitimizar essa afirmação. Ela é tão arrogante e tão falaciosa quanto não, há sentido para isso e o sentido é este, ponto, 2 pontos, e blá, 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 blá. Os dois pecariam por essa falta de humildade para lembrar que a gente sabe é pouco, o que a gente sabe que não sabe é muito maior, mas o que a gente não sabe que não sabe é gigantesco. Então, vamos aterrissar no efeito Dunning-Kruger, que é ótimo, que é um dos melhores dos vieses que a gente cai o tempo inteiro e não percebe. Bom, já dedicamos, inclusive, um episódio inteirinho falando sobre o efeito Dunning-Kruger, né, cara? Mas o que é legal, né, a gente, voltar a explicar novamente rapidinho do que se trata, né, que esse viés cognitivo que nos faz achar que nós sabemos muito mais do que nós realmente sabemos, né? Ou seja, nós superestimamos o nosso conhecimento, quando que, na verdade, ao se checar isso com fatos, né, testes, coisas assim, a gente vai perceber que a gente sabe bem menos do que aquilo que a gente achava de início, né? E eu acho que a gente vive num momento em que isso acaba sendo muito intensificado, né? Por quê? Porque você tem um amplo acesso, nunca tivemos tanto acesso a informações como nós temos hoje em dia, e isso também eu acho que, né, acaba ajudando a enfatizar esse efeito, né? Poxa, com tanta informação por aí, não é possível que eu não saiba do que esteja falando, tenho acesso a tudo, sou uma pessoa bem informada. É uma sensação comum, né? A gente percebe, ou pelo menos sente isso no dia a dia, que meu problema, pelo menos, falta de informação não é, né? E também, o quão perigoso é esse, também já falamos em outros episódios, que você pode estar tendo acesso a grandes quantidades de desinformação e não informação propriamente dita, e daí construindo, né, partindo do ponto de vista que temos informações, como é que você constrói conhecimento, sabedoria, né? Outros passos continuam a partir daí.
Mas eu acho que, então, é um momento em que essa sensação ela é muito exacerbada, né? E isso nos coloca nesse posicionamento prepotente, né? De que, por ter bastante conhecimento, bastante informação, e por causa desse viés psicológico do efeito do Dunning-Kruger, a gente acaba achando que não, realmente não há sentido algum, né? Já sabemos, né, a ciência está aí para nos dizer que tudo simplesmente foi um mero acaso e não há mais nada a ser conhecido, não há nada mais a ser explorado, conhecemos todos os continentes, o oceano também já é bem conhecido, o espaço já estamos explorando, então acabou, a vida é isso, né? Então eu acho que isso que é o ponto perigoso e, enfim, eu passo a bola para você para fazer os seus primeiros comentários em relação a isso. Não, é isso. E junta o Dunning-Kruger com a câmara de eco, em que as pessoas ficam só circulando e umas ouvindo as outras, aquelas coisas aquilo que eles acreditam. Junta isso com o viés da confirmação, em que tudo que contradiz aquilo que elas acreditam é descartado como falso e tudo que é direto ou indiretamente confirma aquilo que elas pensam, reforça essa ideia de que não, nós estamos na trilha certa e todos os demais necessariamente estão equivocados. É muito fácil cair nisso, a gente também já conversou sobre isso. Há tribos para todos os gostos hoje em dia e elas não são pequenas. Sim. Antes eram 2 ou 3, hoje são 2 ou 3 mil, às vezes milhões. E a gente já conversou até sobre isso. Olha a Terra plana. Os conspiracionistas, né? Milhões. Os terraplanistas, enfim, uma série de coisas que achávamos que já havíamos passado desse ponto, né, cara? Voltamos, né? Essas coisas retornam, né? Enfim, mas movimento anti-vacinas e por aí vai. Bom, cara, eu acho que assim, isso também passa também uma ideia, como nós nunca tivemos tanto acesso à informação, né? A internet está aí justamente para isso, os smartphones o tempo todo conosco, né? Estamos o tempo todo conectados, né? E literalmente, às vezes, de uma maneira até prejudicial, ou seja, na hora de dormir a gente não consegue desconectar, a gente fica lá no smartphone, né? Enfim, é um problemaço isso. Acho que também isso ajuda a nós encararmos os nossos antepassados como menos evoluídos, como inferiores, como incapacitados, né? E isso nos coloca numa espécie de uma falsa imagem, estamos no topo de alguma coisa que os nossos antepassados ainda não haviam chegado, etc. Bom, do ponto de vista material, entendendo que a ciência e a tecnologia nos colocaram num nível de conforto jamais atingido anteriormente, isso eu concordo, eu acho que de fato, realmente, o nível de conforto que nós temos hoje em dia é absurdo perto, né? Se a gente for comparar com poucos séculos atrás, agora se a gente for jogar isso mais para o começo da história, enfim, fica uma coisa inviável, é óbvio, né, que a gente vive bem melhor, com qualidade de vida, né? Enfim, uma série de conquistas que apenas a ciência e a tecnologia foram capazes de proporcionar, mas também isso acaba tendo esse outro lado, né, de que, então por causa disso nós estamos agora em condições que ninguém jamais teve de dizer o que está acontecendo e de que tudo não passou, né, as interpretações que ele davam para a vida e para o universo eram simplesmente, sei lá, aspectos ou visões inferiores e pessoas com um cunho religioso muito forte, pouco conhecimento sobre a realidade, etc, 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 né? Então, quanto perigoso é isso também, né? Bem colocado. Essa ideia da flecha do tempo, que necessariamente ela é evolucionária, que necessariamente ela vai para frente, entre aspas, né? E que, como você colocou muito bem, tecnologicamente não há o que discutir, ela é inegável. Mas não necessariamente ela nos estaria colocando no ápice em todas as outras níveis de inteligência que a gente pode colocar. Não necessariamente inteligência espiritual, social, moral, ética, interpessoal, intrapessoal, etc. E a maior prova disso essas questões filosóficas, existe sentido para a vida, de onde eu vim, para onde eu vou, etc., não foram começadas a ser feito no iluminismo, nem há 100 anos. Elas são milenares. Exato. E muitas das melhores respostas têm 4.000, 3.000, 2.000 anos. A gente só está repetindo, não fomos muito além do que algumas das melhores respostas para isso foram elaboradas. Exatamente. E também essa ideia também, cara, essa falsa visão, né, de que se a gente olhar para trás, né, vamos encarar a realidade dos fatos, né? A humanidade sempre esteve muito errada, né, cara, em vários
O que indica que agora nós estejamos certos? Por que nós agora... Não, agora do nada, né? Tiramos aqui não é nem um coelho da cartola, tiramos uma baleia azul da cartola e agora a nossa geração é a mais correta que existe, né? Frente às outras gerações. É como, por exemplo, você olhar para trás na época da expansão marítima, né? E quando os colonizadores europeus invadiram, literalmente eles invadiram, né? De falar que descobriram a América é um jeito bonitinho e romântico de se falar, né? Quando eles invadiram as Américas, o que eles fizeram com os índios, enfim, na época, com certeza, eles tinham a convicção de que eles estavam certos, né? Óbvio. E hoje nós olhamos para essa geração, né, para esse tipo de evento que ocorreu, com um olhar assim de menosprezo, né, assim, de meu Deus do céu, que absurdo que aconteceu lá atrás, a escravatura, por exemplo, né, outro absurdo. E o que vai dizer, o que indica, né, nada, mas absolutamente nada nos leva a crescer. Se nós sobrevivemos a nós mesmos, como você mesmo sempre gosta de enfatizar, e houver gerações futuras olhando para trás, no momento que nós estamos agora, né, que elas sejam capazes de olhar para o nosso ponto evolutivo e dizer assim, meu Deus do céu, onde é que esses caras estavam com a cabeça? O que eles estavam pensando, né? Então, eu acho que é um problemaço essa nossa arrogância, essa nossa prepotência, de não baixar a bola realmente, parar para olhar a história com mais cuidado e não tanta arrogância, assim. Né? Bem colocado. Acho que você deu um ótimo exemplo de uma coisa que acho que é quase que constante, talvez a gente pudesse tentar buscar as exceções, mas quase que invariavelmente, olhando para trás, em termos éticos, morais, sociais, as gerações que vêm tendem a se envergonhar das gerações anteriores. Eu acho que sim. Invariavelmente. Né? A gente pode depois falar da parte da arquitetura, estrutura tecnológica, que a gente pode ter tido no passado alguns conhecimentos, mas moralmente, eticamente, geralmente não. E também, te ouvindo, me veio uma ideia, deve ter um outro nome para esse viés, mas eu vou chamar do viés do rei da cocada, que é, quem está na jogada acha que a geração essa é a melhor que teve de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nada melhor foi feito antes. Né? Não só para trás e para frente. Eu estava até pensando depois, vou fazer um pequeno pop-up, mas já vou fechar esse pop-up. Mesmo quem vive experiências extraordinárias, como, por exemplo, no fenômeno de contato, como, por exemplo, nos grupos Ramo ou qualquer outro, ninguém dessas pessoas que viveu experiências extraordinárias no passado, quaisquer delas, achou que poderia desencarnar sem ter esse desfecho resumido, concluído, e elas estarem no topo da plateia, ali, surfando na primeira onda. Ninguém delas achou. E todas estão sendo muito surpreendidas com isso. Estão envelhecendo, estão ficando... E nada indica que elas estarão no topo da plateia na hora do grande evento. Em todos os eventos espirituais e no grupo de contato em geral e nos grupos RAM em particular ou quaisquer outros. É bem interessante isso. É muito legal. E é um aspecto que, por coincidência ou não, eu coloquei aqui como último item para a gente chegar nisso aí também, né, de que essa ideia de como essa perspectiva de longo prazo e de humildade pode nos trazer esperança, conforto e até, ou seja, parece num primeiro momento algo muito paradoxal, mas isso pode, numa visão de longo prazo que extrapola a nossa vida, né, nesses 80 anos, né, máximos, aí mais ou menos, né, de expectativa de vida humana, poderia nos proporcionar. Então, assim, a gente chega lá, mas tem a ver com isso que você mencionou. Sim. Legal. Legal. Cara, uma coisa que é interessante de pensar também, porque existem a gente também já vem trabalhando em vários episódios falando sobre as experiências de pico, né? Existem as experiências de estados alterados de consciência que ocorrem espontaneamente, né? E também existem aqueles provocados, onde há rituais, né, e a ingestão de substâncias enteógenas, né? Esse que é o nome correto. Esse é o termo. Eu nunca lembrava o termo, politicamente correto. E aí, depois do último episódio, você me corrigiu e realmente enteógico é o nome adequado para a gente usar em situações como esta. Mas onde que eu quero chegar com isso? A linguagem conceitual, intelectual, intelectual, né? A linguagem mais direta, a linguagem mais literal, é uma conquista recente da humanidade. A gente tende a achar que sempre pensamos dessa forma, né? A nossa psique sempre se articulou dessa maneira como nós pensamos hoje,
E não, né, cara? Porque isso é a decorrência do iluminismo, que tem aí um pouco mais de 200, sei lá, 300 anos no máximo, chutando aí o primórdio da coisa. Então, assim, é muito recente, né, em termos de existência da humanidade. Então, toda a linguagem simbólica que então predominou, né, na história da humanidade, a questão das metáforas, dos simbolismos, que era uma linguagem mais, não posso dizer imprecisa, porém mais profunda, eu acho que necessariamente, né? Embora eu acho que há avanços, há ganhos com o iluminismo, que eram inevitáveis, eu acho que tinham que ter ocorrido mesmo, e essa precisão é decorrente disso, porém, ganhar em precisão não significa que a gente tenha ganhado em profundidade. Né? E isso, inclusive, é um papo para o próximo episódio, que já estou preparando aqui, depois eu te passo o descritivo. Muito bom. Mas, então, eu acho que isso também acabou, ou acaba dando a nós essa impressão, ajuda a gente colocar um rótulo nas civilizações passadas de que eles eram inferiores, ou eles tinham, sei lá, uma interpretação da realidade muito romântica, enfim, e que não bate com a realidade conhecida hoje em dia, né? Em termos de, por exemplo, conforto e como eu mencionei no início, né, que a tecnologia e a ciência nos proporcionaram, é muito provável que o cérebro, né, dos nossos antepassados, agora estou falando de gerações bem anteriores, sei lá, o período da pré-história, um pouco mais adiante, onde não havia, pelo menos, enfim, condições, obviamente não dá para a gente negar, as condições de vida eram extremamente precárias, o que o cérebro não funcionasse da mesma maneira que ele funciona hoje. Ou seja, haveria ali, então, um mau funcionamento, uma expectativa de vida que condiz com alguns dos estados alterados de consciência que ocorrem espontaneamente, onde há a privação dos indivíduos envolvidos que passam, sei lá, por situações de fome ou de cansaço extremo, e aí eles têm uma epifania, ocorre um insight, coisas desse tipo, onde isso acaba sendo mais facilitado pelas condições de dificuldade ou até de sofrimento, dependendo da situação, para que haja esses estados alterados de consciência e você adentre em outros aspectos da realidade, que agora, pelo nível de conforto e pelo nível de economia de energia que a nossa própria biologia nos impõe, faz com que a gente fique cada vez mais apartado desse tipo de experiência, porque não, agora a gente tem todas as condições, nós não passamos mais fome, em teoria, obviamente, porque eu sei que existem lugares do mundo, mesmo no Brasil aqui, pessoas passando fome, não é isso que eu quero dizer, mas no geral, no aspecto geral, isso deixou de ser uma questão do dia a dia, né? Então, como que isso também pode ter contribuído para a gente gerar uma série de preconceitos em relação aos nossos antepassados, que a gente normalmente a gente não leva em consideração, né? Bem colocado. Bom, reveja depois essa reflexão, que ela é boa, hein? Ela é muito boa. E te ouvindo, vamos ver. Eu acho que a evolução é fato. A evolução, eu abracei a ideia da teoria integral. Evolução é o espírito, é o profundo em ação. E não é difícil deixar de entender por que se faz a analogia entre o desenvolvimento de um feto até um adulto e extrapolar isso para tudo que existe. A gente nasce um fetozinho, uma célula que é gerada um dia, ela se desenvolve, cresce, chega no ápice dela e morre. Então, se faz essa associação com sociedades, com culturas, com famílias, uma série de coisas. É normal. Isso a gente observa na natureza também, observa nas galáxias, perfeito. Quando entra nas civilizações e entra a consciência no meio, é aí que começa a ficar escorregadio o terreno. Onde entra a consciência, não dá para fazer essa avaliação. E você mencionou as experiências de pico, que o querido Stanislav Grof chama de emergência espiritual, quando ela vem sem um fator externo, e acontece com milhões de pessoas o tempo inteiro, há séculos, milênios. Muitas dessas pessoas tiveram essa experiência e voltaram com um certo significado para a vida, voltando ao tópico que a gente estava falando. Mas, invariavelmente, como ela não dura para sempre, é um estágio, um momento, na hora que ela volta, a maioria volta, não consegue encaixar na vida cotidiana, não dá bola, porque precisa ter um esforço para que eu vou fazer com isso? Como é que eu encaixo isso na minha vida? Que eu posso usar de material para me ajudar para entender isso? Geralmente isso é colocado como
um delírio, alguma coisa que não aconteceu, ou eu sou uma pessoa muito especial, ou uns poucos talvez busquem repetir o processo e talvez buscando ajuda nas substâncias enteógenas, enfim, tem uma miríade de possibilidades. Mas o ponto que eu quero chegar é, muitas encontraram significado aí, mas, de novo, por serem situações limites e por serem situações excepcionais, muitas vezes acaba se diluindo no dia a dia. E mesmo quando encontrem, a vida cotidiana tende a sobrelevar, tende a sobrepassar, tende a absorver toda a existência que a gente tem. A gente acaba caindo na base da pirâmide de Maslow, dedicando muita energia a sobreviver, a parte básica da alimentação, a segurança, e os privilegiados como nós, podendo pensar em mundo e fazendo essas questões filosóficas que a gente tem. A filosofia é fundamental, esses pensamentos são fundamentais, a gente já falou isso na outra semana, inclusive. Infelizmente, as pessoas valorizam muito pouco e acham que é conversa para pôr e dormir, não leva a lugar nenhum e não traz nada de material. Onde é que isso se reflete no meu bolso? Pensará a maioria das pessoas. E não é muito por aí. E o que você falou é muito pertinente. O desenvolvimento acaba aqui nessa armadilha de que está tudo resolvido, eu não tenho mais por que buscar coisas, já está mais ou menos assentado. Se já está assentado, eu devo parar de buscar pelo em ovo e tratar de me adequar o melhor possível nisso daqui, porque isso é uma selva diferente, mas é uma selva, e quanto melhor eu me conformar, quanto melhor eu me adaptar, menos eu vou estar sujeito aos predadores do ambiente, né? Fazendo analogia com o passado e o presente. Passado e o presente. E, sob esse viés, necessariamente o que veio do passado é atrasado. É atrasado. Não importa o que eles fizeram, é atrasado. Tanto argumentaram eles, que eles ficaram. Não chegaram até aqui, não tem o conhecimento que a gente teve aqui. E essas pessoas não esquecem que nós seremos também pós-estelar, logo, logo. Logo, logo. Logo, logo. Não vai demorar muito, né, cara? Não, perfeito, cara. Concordo plenamente. É por aí também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que anotei aqui. Tem um aspecto que eu queria falar para você. Falou. O que era agora? Agora não me ocorre mais. Peraí, tudo bem. Bom, eu acho que só para complementar então um pouco aquilo que eu ia falando com o que você disse, mesmo a gente tende a falar um pouco falar um pouco, não, a gente fala muito, na verdade, né, cara, sobre as filosofias orientais, né, e sobre a forma que, pelo menos, as tradições orientais mais antigas, né, as mais tradicionais mesmo, tendem a enxergar o mundo, né, mas também a gente esquece, muitas vezes, que na Europa, cara, na Idade Média, né, as pessoas viviam imersas em uma cultura onde haviam anjos, fadas, demônios, elfos, né, há pouco tempo atrás. Então, recente e no Ocidente, né? Então, assim, era uma forma de encarar a realidade que, lógico, por diversos ângulos foi extremamente ruim, porque a Idade Média marcou aí uma fase super negra da história da humanidade, com atrocidades absurdas. Por outro lado, também vinha vindo desse histórico do inconsciente, da parte da metafísica, da parte das metáforas, dos mitos, né, e que se encontrou, que acabou dando base para que o cristianismo absorvesse todas essas crenças e colocasse isso em um espaço onde isso fosse convergido para os interesses da época, etc. Né? Mas, assim, então são conquistas que são muito recentes, né? E a gente tende a olhar para essas coisas de uma forma preconceituosa ou achando que não haria um significado mais profundo. Por quê? Como instituição, né, tanto o cristianismo quanto outras religiões, elas acabou prevalecendo esse lado mais superficial da coisa, né, o lado que, enfim, é mais difícil de você colocar de lado, né, que são os aspectos mais próximos da realidade com a qual nós convivemos, né, que ou seja, o fato de ser a igreja, ouvir lá o padre falar o que tem que falar, etc, etc, mas os aspectos mais profundos que as antigas escrituras possuem, de repente algum tipo de ensinamento que é ali embutido, isso passa batido porque se conta num outro nível de entendimento da realidade, que ele não é aquele literal que a gente vive falando, né, cara? Então, bom, enfim, pode falar isso se você quiser. Não, legal, bem colocado isso daí. Uma coisa que eu aprendi também com um dos livros do Ken Wilber era essa ideia de que a cultura judaico-cristã acabou absorvendo e dominando, moldando muito a maneira como a gente pensa aqui do lado ocidental.
E ela não foi dada, ela foi sendo construída aos poucos por uma série de razões, adaptando-se aos momentos. Tudo que você falou com relação à parte mística dos anjos, e muito disso deve ter sido de pessoas experimentando coisas e para se adaptar ao status quo, o que era positivo, o que encaixava no que era bom, a gente põe branco, anjo com asas, o que era negativo, que pode, ou que possa ameaçar o status quo, a gente põe como íncubos, súcubos, demônios e toda a turma do demônio, bruxas e outra coisa. E, de novo, um grupo de pessoas, o clero, dominou. E dominou a base da força, a base da punição, a base do criando leis do certo e errado, saiu por essa linha, não. Quando as grandes pragas, a peste bubônica, começou a assolar a Europa, matando... Hoje a gente fala da Covid, a Covid matou oficialmente 5 milhões, e se a gente falar que os números são subvalorizados, 10 milhões. Poxa, a peste bubônica, 1/3 da Europa inteira. E onde é que as pessoas se apegavam numa época que não havia remédio, não havia, a medicina era tentar, era rezar, era o poder que o clero teve. Então, não foi por acaso que houve essa dominação. Um pouco antes da Idade Média, havia ciência, havia um entendimento do planeta, como a gente foi redescobrir no Iluminismo, havia uma série de outras coisas. O Oriente, por outro lado, também. Isso eu também já mencionei aqui e eu fecho com isso perfeitamente. Apesar de terem encontrado estados de consciência iluminados fantasticamente bem, também não ficaram lá, voltam para cá, e a vivência aqui foi igual. Igual no que sentido? Pobre, no sentido social, cultural, econômico. Havia escravidão, havia desrespeito à homossexualidade, era crime. Havia desrespeito às mulheres, as mulheres eram servas. Uma série de outras coisas. O que você está falando, que eu acho que é muito importante, enquanto eu te ouvia, como a ideia de dar sentido a tudo isso foi perpassando na história ao longo do tempo, e como a gente teve altos e baixos, inclusive dependendo de quem conte a história. Exatamente. E a gente tende a ver todas essas coisas, né, essas histórias, esses mitos, como anomalias. Né? Hoje em dia nós enxergamos isso como, na época era o trivial, era coisa do dia a dia, né? Então, assim, não estou dizendo que tudo que se fala, tudo que se conta foi real, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, também não dá para rotular tudo como simplesmente uma anomalia cerebral ou problema de, sei lá, de falta de conhecimento, de um bando de gente ignorante que não sabia onde estava se enfiando. Enfim, fica muito simplista dessa forma, né? E aí nos coloca nessa posição arrogante de que, né, nós já sabemos tudo, já chegamos em algum lugar, essa condição psicológica de esse é o fim da linha, sendo que aí acho que é legal já encaminhando aí para metade mais ou menos do nosso episódio já, de a gente especular a respeito de, né, num universo tão gigantesco como esse, como é que ficariam outros planetas com civilizações muito mais velhas do que as nossas, né? O que elas teriam alcançado, quais seriam os seus níveis de desafio, né? Esses níveis de investimento, alto grau de investimento, né, ao longo de tanto tempo, para que elas tivessem expandido suas consciências mais na direção do entendimento desse sentido que nós estamos buscando. Não, bem legal. Aí nós vamos começar a entrar na fase mais legal, que é a etapa especulativa. Né? Sim, claro. Muito bacana. Independentemente de onde elas tenham chegado, e vamos a partir do princípio que elas existem, ponto. Como diz o pessoal da teoria integral, infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Tem gente pior que a gente, tem gente acima da gente nesse patamar. Mas uma coisa deve ser certa: a ciência faz parte desse desenvolvimento. A ciência como uma maneira eficaz de tentar interpretar uma realidade que tenha causa e efeito. Explica tudo? Não, mas ajuda bastante. Ajuda muito, né? Sem dúvida. O que ela não dá conta, então ela tem duas possibilidades. Ou a gente cria uma outra esfera de conhecimento e coloca as duas lado a lado para que elas possam dar uma ideia melhor do mosaico, ou ela entra direto num grande pacotão, que é o que está sendo feito hoje no planeta Terra. Muitos cientistas estão falando, olha, está na hora de a gente expandir as bordas. Né? Outra coisa que também parece ser certa é
tem um custo e um risco enorme de sobreviver a si mesmo, porque se entra a ciência na jogada, e partindo do princípio que todas as culturas partem da casinha número 1, que é a casinha do pirâmide, base da pirâmide de Maslow, eu preciso sobreviver, etnocêntrico, depois eu e a minha turma, o risco de se autodestruir aí é muito grande. O risco de brincar com a energia nuclear ou uma coisa parecida é muito grande. Passou disso, tem gente que advoga que só passa disso e vai e chega numa civilização 1 ou acima de 1 na escala de Kardashev, quem tem um nível espiritual X, por exemplo, maior do que o nosso que a gente tem aqui. Esse é outro fato que a gente pode vir a discutir. Mas, sem dúvida, tem uma maturidade daquilo que a gente chama de espiritual, dificilmente dá para chegar muito longe. Exato. Né? Pode até ir tecnologicamente. Ah, mas e os Klingons? Pô, pode ser que os Klingons existam, pode ser que os Bajorianos existam, mas aí são outros conceitos que talvez a gente não consiga enxergar. Uma coisa que eu percebi, pelas nossas conversas, pelo nosso estudo, e até pela experiência que eu tive, e a gente depois vai conversar sobre isso um dia, a primeira tendência da gente tem para entender as coisas é o cognitivo. É a primeira, porque a gente foi acostumado com isso, lógica, causa e efeito. E ela dá conta do básico. Mas é como se fosse usar um disk flop para entender o funcionamento de um celular. Não dá, não cabe. Teria que aumentar o espaço, não só RAM, mas o espaço total da memória e de processamento para dar conta. Quem é que se arrisca a sair do cognitivo? Sair do cognitivo implica entrar no subjetivo, e é um pântano, e não é para qualquer um. É fascinante, mas tem muitas armadilhas. Existe esquizofrenia, o esquizo a separação, você tem uma desconexão com a realidade, isso existe. Por outro lado, a realidade é muito maior do que a gente consegue captar. Quantos se atrevem a tentar explorá-la? Quantos se atrevem a tentar reconhecer que, puxa, tem muita coisa que eu não sei, deixa eu me contentar em, pelo menos, morrer um pouquinho menos ignorante. Isso dá para entender, isso dá para identificar e achar hoje individualmente, mas coletivamente não dá. Veja o nosso planeta. E aí, te passando já a bola, quando a gente fala de uma cultura extraterrestre, qual é a primeira ideia que vem? Eles são todos unidos. O cara que está chegando aqui está representando toda a cultura deles. Eu pergunto, será? Se o Elon Musk conseguir pousar lá em Marte e construir a fábricazinha dele, ele estará representando o planeta Terra inteiro? De certa maneira, sim, porque ele veio daqui, mas em nível de consciência, representa a Terra inteira? Não. A gente precisa discutir o que é esse representar em primeira instância, que pode também ter várias conotações. Tem, por isso que eu digo. Mas, como terrestre seria, como tecnologia seria, mas é o nível de consciência que todos nós temos? Não. É o nível cultural que todos nós temos? Não. É o nível espiritual de todos nós? Não. É o que todo mundo quer como exploração? Não. Tem muita gente que é contra. Exato. Muita gente que acha que a gente não deve sair daqui. Exato. Tem vários aspectos, né? A gente vai entrar nessa seara que... E aí joga para essa turma. Quem está chegando aqui está vindo com que mensagem, com que propósito, com que representação, com que bandeiras, né? Tudo indica que são vários propósitos. Né? Mas implica muito disso que você falou. Vamos lá, toca o barco. Agora você falou tanta coisa, cara. Desculpa. Não, desculpa não, tudo bem, cara. É que assim, agora buscar o fio da meada para dar sequência nisso que você está falando, meu Deus do céu. Eu acho assim que a primeira coisa que passa pela minha cabeça é essa ideia de a gente... quando você... Esse acho que são um dos benefícios da gente considerar como possível a existência de civilizações extraterrestres. Por quê? Não, é um exercício de humildade em primeira instância. Por quê? Você não tem como dizer que... se uma civilização extraterrestre é mais ou menos avançada, você não tem parâmetro algum, né? Não há parâmetro nenhum existente. Pode ser que haja civilizações menos avançadas e mais avançadas. A gente não tem, nada indica que estejamos no centro de alguma coisa importante. Né? Por quê? Estamos aqui, né, macacos recém-descidos das árvores, na periferia, né, da Via Láctea, um planetinha minúsculo aqui, o terceiro
ao redor do Sol. Então, assim, nada indica que nós estejamos no centro de algo realmente importante, então pode haver de tudo lá fora. Então, eu acho que o primeiro benefício ao se aceitar essa ideia de que podem haver civilizações extraterrestres no universo afora é esse exercício de humildade que nós tanto precisamos, né? Tanto precisamos. E aí você sai desse âmbito puramente antropomórfico e terrestre, né, para um ambiente cósmico, onde, né, você sai dessa centralidade na qual você acredita que você está, né? Sai desse aspecto egocêntrico, né? E você nem mundicêntrico, né? Você passa a encarar uma questão cosmocêntrica, né, cara? Onde você é simplesmente mais um e o planeta Terra é mais um, né? Então, acho que o primeiro benefício seria esse grau de humildade, né? E como você mencionou, a ciência e a tecnologia, e isso também aí é um problema, por exemplo, da visão hollywoodiana, os filmes, né? A gente já mencionou isso também algumas vezes, nos passam aquela ideia de que civilizações extraterrestres são necessariamente, né, esse tipo que está invadindo, com tecnologia super avançada, mas não tem aspecto moral nenhum envolvido. Cara, pode ser que haja isso, mas assim, qual a probabilidade de algo assim acontecer como civilização, né? Necessariamente tem que ser desse jeito ou pode ser de outro? Cara, e simples, como nós estamos mencionando aqui, dentro do próprio planeta Terra, nós tendemos a observar os nossos antepassados, gente como nós, de maneira pejorativa. O que você acha, né, que, de repente, essa forma pejorativa também não estaria sendo expandida para fora, né? Enxergando os outros, os estrangeiros, alienígenas, como necessariamente ruins ou inferiores ou com más intenções, etc, né? Mas, enfim. Fazendo uma observação de fora, nos colocando, vamos fazer uma observação de fora, olhando como se nós, isso dá para fazer. Tira extraterrestres da jogada, vamos olhar a Terra de fora. A gente vai encontrar inúmeros exemplos de amor, compaixão, respeito, e inúmeros exemplos de desrespeito, violência, assassinato. E vamos colocar, só para efeito da conversa aqui, o primeiro aspecto, o amor, como positivo, e o segundo aspecto, como negativo. Dependendo de como se analise, numa suposta competição, o lado negativo vem vencendo. O planeta vem sendo espoliado. Ele está em risco de sucumbir, de colapsar, graças a uma espécie, a 8 bilhões de indivíduos são capazes de dar conta de todo o resto. Olhando de fora, não desmerece todas as ações de amorosas que existem todos os dias e todos os segundos, mas nunca na história essa frase é legal, nunca na história da humanidade nós começamos a projetar a nosso estado 10 anos, 20 anos, 30 anos e colocando um limite. Olha, nesse ritmo, em 50 anos, vamos para o buraco. Esse é um ponto. Segundo ponto, usando a ciência, em homenagem aos grandes cientistas, com essa ideia de as coisas teoricamente existem para um propósito. Caramba! Como diria o grande Carl Sagan no livro Contato, um universo desse tamanho, só para nós, tremendo desperdício de espaço. Não deve ser só para nós. Exatamente. Aí os nossos amigos materialistas, mas nós somos um acaso, a gente não era para estar aqui. Mas espera aí, então o universo todo desse tamanho, sem propósito nenhum, tremendo desperdício. E haja coincidência cósmica lá atrás, no Big Bang, não dá. Aí a gente volta no tema do propósito, do significado, né? Para que tudo isso? Eu acho que faz sentido a gente abordar essa ideia desse exercício de humildade e dessa contribuição que nós podemos dar para um sentido que ainda não foi, pelo menos inteiramente, abarcado, de que cada um de nós contribui de uma certa forma para dar sentido a essa coisa, né, cara? Nesses curtos espaços de tempo que nós temos em uma vida aí com pelo menos uma expectativa de vida esperada de no máximo 80 anos, dar o melhor de nós para tentar fazer com que as próximas gerações se beneficiem desse conhecimento gerado e, a partir daí, tenham uma base melhor para tentar entender um pouco mais sobre essa realidade na qual nós estamos inseridos. Então, eu acho que isso também dá um pouco de sentido, esse reconhecimento e essa humildade, o reconhecimento do quê? Da nossa ignorância, né? Que é extremamente vasta. De que é paradoxal, mas eu acho que, para mim, pelo menos, faz muito sentido de que, poxa, então, vamos contribuir fazendo o quê? Com que essa quantidade de ignorância diminua, nem que seja um pouquinho.
né? Então, eu acho que isso traz um certo sentido também para o entendimento dessa realidade maior da qual todos nós fazemos parte. Né? Isso é bem legal. Você me fez lembrar duas coisas. Primeiro, a maioria de nós, seres humanos no passado, a gente olhava o futuro pensando sempre na nossa prole. Eu vou me esforçar hoje para que os meus filhos vivam melhor e estejam melhor. Sempre etnocêntrico, no máximo a minha comunidade. Parece que as culturas ameríndias, as culturas antigas, tinham relação com a natureza muito mais abrangente, muito mais intercambiável e muito mais à vontade do que nós. Mas hoje, a gente está começando a pensar a longo prazo. Não individualmente, mas coletivamente. Porque já estamos percebendo que se não fizermos isso, vamos todos para o buraco. Todos. Não vai ter escapatória. Não vai ter escapatória. E exatamente. E tem também essa questão que você havia mencionado anteriormente, sobre esse aspecto de que, pelo menos em Rama, a gente tinha isso em mente. Não, é na nossa geração que tudo vai acontecer. É agora, eu vou vivenciar isso, eu serei testemunha dessas coisas. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? E tá tudo certo, né? Porque tá tudo bem. É de um egoísmo muito grande da nossa parte achar que nós estamos no topo de alguma coisa. E quando você amplia o foco, né, você percebe que, na verdade, a montanha é muito maior do que você imaginar e está longe do topo ainda. E a gente provavelmente vai morrer no meio do caminho. Porém, o que aconteceu nessa montanha, obviamente metafórica? Você colocou mais um degrau de uma escadinha para que aquele que vem depois de você consiga ir mais longe. Pavimenta o caminho, ilumina para quem vem atrás, essa é a ideia, né? Quando o sentido de coletividade é o principal, ou é relevante, aí a gente começa a dar sentido para algumas coisas, sentido para a gente viver, para sermos criaturas gregárias, para a gente viver em coletividade, para a gente ser capaz de acumular conhecimento e repassar conhecimento via livro, via registro, de alguma maneira, para que os outros possam vir a se beneficiar. Não sou só eu cumpro a minha função aqui. E outra, colocando outros aspectos, colocando a espiritualidade, a inteligência emocional, a inteligência moral na jogada, puxa, o espectro fica mais bonito. Não são só 7 cores do arco-íris, são vários tons de azul, vários tons de laranja, fica muito mais legal, né? Fica muito mais bacana. É como diz o pessoal da espiritualidade, nem que seja por egoísmo, faça o bem, nem que seja só para você escapar, para você ser bonzinho e ser escolhido por Deus, mas faça o bem, mas estará fazendo bem para outros também. Essa é a ideia. De novo, a metáfora da montanha é muito boa. Quanto melhor prepararmos o caminho para quem está vindo, mais fácil vai ser a jornada para que todos nós cheguemos lá na frente. Exato. Uma outra coisa que também você fez me lembrar, cara, que a gente também já bateu nessa tecla várias vezes, mas acho que é muito importante nesse papo a gente voltar a falar sobre isso, que é aquele aspecto que o Donald Hoffman sempre menciona que nós não fomos moldados biologicamente para ter acesso à verdade, né? Nós fomos moldados para que a gente pudesse ter sobrevivido esse tempo todo, né? Então parece que a natureza ela privilegia a sobrevivência e não o acesso à verdade. Então para muitas pessoas pode soar, poxa, mas isso é um contrassenso, não faz sentido algum, mas faz sentido se você analisa a coisa em maior profundidade. Se a gente tivesse acesso a tudo aquilo que existe, a gente ia se perder numa quantidade. Aliás, existe uma analogia para isso que é muito interessante. O quê? O que está acontecendo hoje com a internet, com os smartphones? A gente se perde completamente. Agora, você imagina com sentidos capacitados a enxergar outras cores, outras realidades, outras questões que, com esses 5 sentidos, a gente não consegue enxergar ou não ter acesso de alguma forma, o quão confusos nós ficaríamos para nos manter seguros, né? Então, esse aspecto é muito difícil de você combater. Então, isso por si só já nos dá uma ideia de humildade. Opa, papai, então, se nós estamos aqui e não estamos tendo acesso à verdade por questões físicas, os nossos 5 sentidos não provêm esse acesso, então como é que a gente pode dizer que nós estamos agora em condições de falar que não há sentido algum, né? Não tem por onde, né? Não tem por onde. Eu acho que você tocou no nervo da coisa. Não há sentido, numa análise fria e honesta consigo mesmo, não há sentido em decretar que essa dicotomia aconteça nem para não, nem para sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, puxa, é irrefreável, por outro lado, esse impulso a crescer e se desenvolver. E
ele não vem acompanhado de um desenvolvimento espiritual, emocional, moral e ético. Ele não vem junto, não vem a reboque. Vou te dar um exemplo. Nós estamos no meio de uma revolução que, quando a gente acha que estamos entendendo, ela dá um salto e nos coloca de calça curta. Você mencionou a internet. Ela chegou num ponto que era inimaginável quando o Berners-Lee lá começou a bolar a grande rede. Qual é o tamanho da internet? Ela é um universo em si. Ela é um cosmos em si, em que entra coisas e coisas são criadas a cada segundo. Esse é um ponto. A gente mal entende isso, lida com isso de maneira mal e porcamente, mas não dá para voltar para trás. A vida, se bem administrada, é muito melhor com isso. Mal encaramos isso, junto, estamos colocando a inteligência artificial que está nos ajudando e, ao mesmo tempo, está nos ameaçando se a gente não souber liberar. E agora estamos navegando no metaverso. E está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos criar uma outra coisa. E tudo vai estar se desenvolvendo ao mesmo tempo. Nós nos perderemos nesse caminho? Sim. É a única certeza. Sim. Se tivermos sorte, vamos um dia conseguir equacionar a coisa de tal maneira que a gente consiga navegar bem com isso. Mas muitos de nós, se não a maioria de nós, estamos navegando mal? Sim. Exatamente. Estamos vivendo mal. Exato, e eu acho que a grande sacada vai ser a gente aprender a navegar adequadamente nesse oceano infinito, né, cara, de coisas que a gente nem imaginava que pudessem existir, né, cara. Então, esse é o grande pulo do gato. Você vê uma coisa que me ocorreu agora? Quanto é difícil dizer não, né, para os outros. Muitas vezes, puxa, eu tenho dificuldade de dizer não, né? Típica resposta politicamente correta de entrevista de emprego. Eu tenho dificuldade de dizer não, né? Agora, e a dificuldade de dizer não para si mesmo? Não vou querer saber tudo o que está acontecendo. Não vou passar 4 horas numa mídia social. Não vou comer aquilo que todo mundo está comendo. Não vou fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Não vou dizer não para si mesmo. Como está difícil? Está difícil também, sabe por quê? Eu vou especular a respeito, tá? Porque é justamente o paradigma materialista que nos diz que só a realidade lá fora do universo material existe, o universo interior, a subjetividade, o aspecto primordial da mente, da consciência, ele é irrelevante, não tem importância nenhuma. Então, eu me sinto vazio por dentro, nego a coisa com a qual, a única coisa com a qual eu poderia me identificar de verdade, que é essa subjetividade, que é a consciência, que é a única coisa que existe. Me identifico com tudo aquilo que não sou eu, assim, de forma direta, tá? Porque, obviamente, tudo que existe, né? Se é tudo que faz uma mesma consciência cósmica, tudo que existe faz parte da gente, mas não de forma direta, né? Então, e aí você gera esse vazio interior, né? Esse buraco negro interior, e você se projeta para fora, né? Da mesma forma como a gente está falando de projeção do mal no episódio passado, né? Como a gente poderia, agora que eu me lembrei aqui, cara, a gente poderia ter explorado isso, mas não passou pela minha cabeça, cara. A gente projeta o mal, inclusive, para os extraterrestres, né? A gente projeta o mal neles, né? Tipo assim, eles são mal. Eu não, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, né? Eu sou o exemplo de ser humano, mas não, os extraterrestres necessariamente são ruins. Então, assim, isso acaba, acho que, gerando essa dicotomia absurda, né, entre o interno e o externo, e aí as pessoas meio que ficam anestesiadas por essa... eu preciso estar na mídia social, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar aparecendo, eu preciso estar mostrando para todas as pessoas que eu sou feliz, que eu estou vivendo momentos espetaculares, né, e aí a pessoa acaba ficando muito deprimida, porque, na verdade, no fundo das contas, não é nada disso. Né? Matou, eu acho muito legal. E a gente pode olhar pelo outro lado. Aquelas pessoas que se dedicam a cultivar esse lado interior, a olhar para si, a dar tanta importância ao subjetivo quanto ao objetivo, conseguem dizer não. Exato. Navegam melhor nesse cenário, abrem mão de uma série de coisas, são capazes de pensar no médio e longo prazo. Essa é outra dificuldade. A gente é muito imediatista. É o tal do teste da criança do marshmallow. As pessoas que dão bola para si, que sabem. Quem acredita e quem vivencia a transcendência consegue dizer mais não do que sim. Não quer dizer que seja fácil, mas está na frente de quem não consegue ter essa visão interior. E a ansiedade também, muita ansiedade que o planeta vivencia, né, que o ser humano vivencia hoje em dia, vem daí, né, desse imediatismo absurdo, né, que eu não posso esperar. Tem que ser agora. Tem que abraçar tudo. E claro que não vai dar. Claro que não vai dar. Claro que vai gerar ansiedade. Então, qualquer projeto de longo prazo acaba ficando muito prejudicado por causa disso, né? Então,
Qualquer projeto que eu falo, qualquer coisa que requer prazo. Então, sei lá, quer aprender uma língua, né? Isso vai requer tempo, paciência. Um instrumento musical, você vai ter que esperar, vai ter que aguardar, vai ter que ter paciência. Às vezes, construção de relacionamento, né? Porque a gente fala muito relacionamento, não nasce pronto. Então, você tem que construir. É uma relação, é um relacionamento que ele tem que ser paulatinamente construído com esforço e com muita paciência, né? Relacionamentos, inclusive, não necessariamente amorosos, afetivos, mas às vezes de amizade, coisas do tipo, né? Quantas vezes rolos acontecem? Então, essa paciência, ela vai sendo minada, né, por um imediatismo e um aspecto de consumo de informação que passa a ser consumo de quê? De amizade, consumo de tempo, consumo de qualquer coisa que a gente espelha nas coisas ao nosso redor, com base nessa experiência da mídia social, cara. É impressionante. A gente projeta essas coisas. Te ouvindo agora também veio outra ideia. Poxa, a busca pelo prazer, que é, em outras palavras, injeção de dopamina. Bioquimicamente, é injeção de dopamina. Poxa, ela passou... A maioria de nós perdeu o controle. É toda hora essa busca incessante via alimentação, via qualquer tipo de prazer imediatista. Pensar no longo prazo, como você estava falando agora, investir agora para um prazer futuro, uma recompensa que será maior, uma qualidade de vida maior lá na frente, ela é muito difícil, ela requer um sacrifício que parece que a maioria de nós está tendo uma dificuldade enorme de ser. Primeiro, olha ao redor, ninguém está fazendo. Então, você vai ser a ovelha negra da comunidade. E tem que ser uma fortaleza para aguentar esse tranco. Eu vou abrir mão de agora. Pensar no médio e longo prazo requer um esforço, estímulo. É aquela história. O nosso eu futuro está desesperadamente dizendo, cara, poupa, pensa antes de fazer as coisas. Pensa em mim. Não pense só em você agora. Eu estou aqui te esperando. Você vai chegar em más condições e eu serei você chegando aqui em más condições. Dá para desfrutar o presente a cada momento com um olho aqui na frente, mas olha aqui na frente, pelo amor de Deus. Boa analogia, cara. Legal esse aspecto. Então, mas a questão do sentido, né, do sentido da vida, né, do sentido do universo, ele acaba passando justamente por esses problemas que nos levam ao ponto, eu posso dizer, o ponto de limite, né, o desfecho, a crise, né, cara? Então, são nessas crises que a gente para, porque até então a gente está tão ocupado com outras coisas, né, com outras questões, que o sentido, né, passou a ser uma coisa muito abstrata, né? E aí acho que faz sentido, né, a gente parar e aí sim ter aquele clique que opa, peraí, eu vou dar um tempo, vou dar uma pausa, eu vou buscar sentido das coisas, eu vou fazer uma viagem, sei lá, para a Índia, um retiro espiritual que eu estou precisando, ou eu preciso entender melhor certas questões da minha vida que estão acontecendo, parar para ver né, o grande quadro, né? Porque se não fosse isso, cara, a gente se perderia facilmente e sairia rolando morro abaixo sem parar. Então, acho que são esses momentos que geralmente acontece com uma idade mais velha, mais madura, onde há, como você mencionou, né, a pirâmide de Maslow aí, né, você passa por aquele processo de você conseguir se manter, ter o mínimo, né, de condições de moradia, né, de subsistência, para depois passar por esse período. Isso seria o curso natural, pelo menos aqui no nosso planeta é assim, né, não dá para falar que em todo lugar é assim, mas eu acho que vai acabar chegando nesse momento aí de tanto acúmulo de informação, de coisas, a pessoa vai entrar num momento de depressão, numa crise, vai procurar um psicólogo, uma terapia, alguma coisa vai fazer essa pessoa falar, opa, peraí, calma, você está no caminho errado, muda esse curso, né? E aí para se encontrar esse eu lá no futuro que você está mencionando aí, de que, opa, então peraí, eu posso corrigir esse negócio, mas você tem que estar atento, né? Porque muitas vezes o universo pode estar dando sinais para você, a realidade mais imediata, não precisa falar de universo, né? A realidade mais imediata que pode estar dando sinais para você não está vendo. Não, eu tenho certeza, uma das poucas certezas que eu tenho na vida é essa. Ele está dando sinais o tempo inteiro. Mas como é que você vai chegar se você está o tempo inteiro assim? Exato. Não vai chegar. Outra coisa, você falou da metáfora do ladeira abaixo. Eu acho que como civilização a gente já está ladeira abaixo. A gente não conseguiu lidar com isso. São poucos de nós que conseguimos sair da casinha 3 e conseguir olhar para frente. Requer muita humildade, mas muito autoconhecimento, muita força para autotranscendência, dizer muitos nãos para poder ir continuando para frente. Agora, os estímulos externos são violentos.
E aí que a grande massa acaba caindo na armadilha. É uma grande armadilha que a gente acaba caindo. E é muito difícil de sair. Pior ainda, sabe uma coisa que me veio quando você estava falando? Quando as pessoas são colocadas ou por elas mesmas ou pelo sistema para pensar nesse sentido da vida, elas jogam lá na frente e falam, no fundo vai todo mundo morrer mesmo, então talvez seja melhor morrer gordo, rico, cheio de mulheres ao redor, homens ao redor e tal, e vai ser assim mesmo, então para que me preocupar agora? Ou deixa eu jogar na mão de Deus. Porque jogando na mão de Deus, ele vai me garantir lá na frente que eu vou estar melhor hoje. Não vai ser o meu esforço. Vai ser a loto, vai ser uma herança, não vai ser o meu esforço. Você terceiriza a responsabilidade, né? A gente é craque nisso, como civilização, a gente é craque em terceirizar a responsabilidade pelo de ruim que acontece ou pelo que bom virá a acontecer. Não sou eu. Meu esforço não vale nada. Afinal de contas, ninguém fica rico trabalhando. Ninguém é feliz só porque isso. A gente é craque. Mas você vê, eu acho que a quantidade de informação, de desinformação, de conhecimento que nós temos hoje é tamanha que, se você vai buscar esse sentido no externo, né, você acaba pirando e realmente chega à conclusão. Por quê? Porque cada um está falando uma coisa. Muitas vezes, coisas opostas, coisas contraditórias, que se anulam, não tem uma autoconsistência. Então, não há sentido algum mesmo, porque, enfim, está cada um falando uma coisa, né? Então, eu acho, por quê? Parte desse princípio de que, né, lógico, a gente vai cair nos chavões, você tenta evitar cair nos chavões, cara, mas às vezes eu não tenho essa capacidade, né, de buscar dentro de você a resposta para essas coisas, que, pera, o que para mim é essencial? O que é primordial na minha vida, para mim agora? Né? O que eu acho que realmente é prioritário? Essa noção de prioritário, ela tem que ser corajosa, necessariamente, porque vai bater de frente com não com os conflitos, mas com os interesses de quem está à sua volta. Então, pode ser um amigo, pode ser um amante, pode ser mãe, pai, família, seja lá o que for. Vai bater de frente. Então, falando o não que você mencionou lá atrás, sabendo falar esse não, muitas vezes fala, não, peraí, isso para mim é importante sim, é prioritário para mim, eu vou fazer, sinto muito se vocês não querem, ou se vai atrapalhar, ou se é contra o que o meio social diz que é o correto de ser feito, mas eu preciso fazer. Eu sou otimista. Eu acho que o número de pessoas que está crescendo, está saindo da casinha 3, indo para a casinha 4 e dizendo mais não, assim, está crescendo. É lento, porque pela essa dificuldade que você acabou de falar e por tudo que a gente falou até aqui. Não é fácil. E é fácil, não é fácil crescer, mas é fácil voltar, dar tombos e se arrepender. E, puxa, a pressão externa para que isso não aconteça é muito grande. Requer uma fortaleza interior, um autoconhecimento gigantesco, um foco inabalável, uma capacidade de resiliência de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, e uma coisa que a gente não falou hoje, um propósito seja muito claro. Sim. Muito claro. Se o propósito está claro, foi Nietzsche que falou, não é? Você saber o porquê, se você sabe o porquê, você não se preocupa com o como. Não é isso, mas a ideia é mais ou menos, se você tem claro aonde você quer chegar, os obstáculos fazem parte da jornada, né? Mas não é fácil. Não. Agora, olhando pelo outro aspecto, é o jogo cósmico, e olhando isso como um grande jogo cósmico, ele é fascinante, porque estamos todos nele, chegaremos lá juntos de alguma maneira, mas ao mesmo tempo, cada um é responsável pela sua encarnação. Como eu digo nas minhas orações toda manhã, eu tenho uma encarnação para justificar. Então, toca o teu barco, cara. Toca o teu barco. E um outro aspecto também que, não sei se vai dar tempo, que vou tentar arriscar aqui, tenta aí. Também faz parte disso, cara, desse pacotão todo, é que, se por um lado o paradigma materialista ele nos diz que a matéria é o início, o pontapé inicial de tudo, né, e a consciência é somente uma consequência disso, o mundo subjetivo sendo uma coisa que é sem importância, secundária, ou muitas vezes, enfim, não tem importância alguma, todas as angústias anteriores, né, às quais nós não damos voz, né, todos os insights, as coisas que, né, sentimos que precisamos fazer de dentro para fora, parece que elas encontram, por não ter esse respaldo do mundo externo, elas são barradas, elas são
podadas, e por outro lado, o mundo externo chega para você e fala, não, sai desse mundo interior seu que não existe ou que não tem importância, vem se divertir aqui com a gente, vem tomar uma cerveja, vem brincar, olha quanta coisa legal para se fazer, todo mundo está em festa, está todo mundo participando, todo mundo está tendo prazer, está tudo lindo, maravilhoso, sai desse universo, e você vai cada vez mais saindo desse propósito interno, né, que a gente foi acostumado a não ouvir, né, para dar vazão a esse mundo externo, porque a gente passa a acreditar nessa narrativa coletiva, nessa narrativa cultural, de que esse mundo interior, ele de fato não existe. Né? E aí, para fechar, talvez, por causa dessa dificuldade, uma das alternativas que existam para que as pessoas consigam lutar com essa onda contrária é buscar tribos que pensem iguais. É por isso que talvez que grupos iniciáticos existam, grupos. Não fazer a jornada sozinho, mas encontrar outras pessoas que não necessariamente têm o mesmo propósito, mas conseguem reconhecer que estão num caminho e que ali você vai ser acolhido, ali você vai ter uma base para poder seguir o seu caminho. Não é à toa que grupos infiltrados existam desde sempre também. Exatamente. No budismo eles chamam da sangha, né? O grupo de pessoas que está ali sozinho é muito difícil, mas na coletividade a gente consegue reunir forças para ir para frente, até para ter referências também. Exatamente. Busquem as suas sangas. Gente, então é isso. Dentro da nossa sangha aqui, já encerramos o nosso papo. Deu uma hora certinha aí, então eu queria aproveitar para agradecer a você, pedir às pessoas que estão nesse canal aqui para que, né, que curtam o vídeo, façam seus comentários, se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente ir crescendo aos pouquinhos. E até a próxima segunda com mais um episódio de Contatos Insólitos, cara. Um grande abraço, valeu! Valeu, Roberto, valeu, obrigadão, até mais. Tchau, cara, até mais. Tchau.